Olá, tudo bem com você? Vamos começar com a nossa saudação matemática, Pi. Meu nome é Alex Duarte e nós vamos continuar com a nossa aula de sólidos. E o tema específico é prismas. Nós vamos para a parte 2 do tema de prismas, ok? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos lembrar o que é um prisma? Um prisma é um sólido que tem nas suas bases dois polígonos paralelos, tá? E as suas laterais são paralelogramos, podendo ser retângulos, como é o exemplo aqui. Hoje nós vamos falar de um prisma específico, que é o paralelepípedo reto-retângulo. Gente, o que é um paralelepípedo reto-retângulo? Entre aspas, é uma caixinha de sapatos, ok? Então nós temos que todas as faces desse prisma são retângulos. E além disso, como é um prisma reto, né, esse ângulo aqui, ó, entre a aresta lateral e a aresta da base é de 90 graus. Lembra aquela distinção, o prisma reto, né, ele está em pé, e o prisma oblíquo ele está tortinho assim para um lado. E aqui nós temos o comprimento, né, de uma aresta da base, a largura e a altura do paralelepípedo reto-retângulo. Então, toda vez que você vir essa expressão matemática, paralelepípedo reto-retângulo, você vai pensar numa caixinha de sapatos. Bom, e agora nós temos um conceito novo, né, que não foi falado na primeira aula de prisma, que é a diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo, né, cuja medida está sendo representada aqui pela letra D maiúscula. Agora, gente, não confunda a diagonal do prisma em si com a diagonal de uma face. Porque, olha só, se nossas faces são retângulos, né, no caso mais geral, são paralelogramos, nós temos aqui, ó, ligando um vértice da face a outro vértice da face, nós temos aqui uma diagonal da face. Mas a diagonal do prisma, ela é, entre aspas, tridimensional, ou seja, ela vai partir de um vértice aqui, ó, até o vértice oposto aqui, ó. Ou seja, um vértice que está aqui em cima até o vértice que está embaixo, lá do outro lado. Ou seja, ela vai exatamente atravessar esse prisma aqui, passando pelo centro dele. Então, repare que a diagonal da face ficou aqui na lateral. E a diagonal do prisma, ela é 3D, ela atravessa esse prisma todo até chegar aqui embaixo do outro lado. Ó. Então, ela vai deste ponto aqui, ó, até esse ponto aqui. Aí, ó. E ao fazer isso, ela vai atravessar o prisma exatamente pelo meio, ok? Que é o que está representado no desenho aqui nosso. E qual que é o nosso objetivo? Calcular o comprimento dessa diagonal do prisma. A diagonal da face, você já sabe calcular o comprimento pelo teorema de Pitágoras, porque é bidimensional. Bom, e aqui nós vamos também utilizar o teorema de Pitágoras, só que nós vamos fazer isso em duas etapas. Aqui, gente, eu estou explicando o que já está lá no PET, tá? Bom, então nós vamos começar assim, ó. Antes de achar essa diagonal de medida D maiúsculo, nós vamos achar a diagonal da face, que está sendo chamada aqui de D minúsculo, e lá no seu material também está D minúsculo. Então, aqui na base do prisma, a gente está usando a medida A do comprimento, a medida B aqui da largura, e D vai ser nossa medida desconhecida. Gente, se você pega este triângulo retângulo aqui, né, retângulo, e levanta ele, né, tira ele aqui do desenho tridimensional e coloca em pé, a gente vai ter um triângulo retângulo. Um cateto é A, que é o A que está lá, o outro cateto é B, e esse D minúsculo que nós estamos querendo é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí nós vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Como é que é o teorema de Pitágoras mesmo? A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos, né? Dos quadrados das medidas dos catetos. Então ficou D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo? Eu não vou isolar o D aqui, né, que daria aquela raiz. Vocês já vão entender por quê. Agora, naquele mesmo desenho, nós vamos construir outro triângulo retângulo. Só que agora ele vai estar passando aqui, ó, cortando, né, o nosso paralelepípedo em dois. E aqui, ó, esse D que nós acabamos de achar vai ser agora um cateto do novo triângulo retângulo. O C que não tinha aparecido na jogada ainda, que é a altura do prisma, vai ser o outro cateto. E a diagonal cuja medida nós estamos procurando, que é a diagonal do prisma, vai ser o D maiúsculo.
Então, o que aconteceu? Faz a mesma coisa, pensa nesse desenho aqui tridimensional fora da figura, né? Bidimensional, você vai ter esse triângulo retângulo aqui. Um cateto é D minúsculo, o outro cateto é C minúsculo e a hipotenusa é D maiúsculo. Vamos aplicar novamente o teorema de Pitágoras, ó. D maiúsculo ao quadrado igual D minúsculo ao quadrado mais o C minúsculo ao quadrado. E agora você entendeu por que eu não isolei o D, porque eu não preciso do D. O que está aparecendo aqui na expressão já é o D ao quadrado. Então ficou assim, ó, D maiúsculo ao quadrado igual. Quanto é o Dzinho ao quadrado que a gente calculou antes aqui, ó? O Dzinho ao quadrado é A2 mais B2. Então, no lugar do Dzinho ao quadrado, ficou A2 mais B2, mais o C2 que já estava aqui na expressão. Agora sim, agora nós vamos isolar o D maiúsculo. D2 é A2 mais B2 mais C2, passando para lá o quadrado na forma de raiz de A2 mais B2 mais C2. Claro que a raiz positiva, tá? Nós vamos ignorar a raiz negativa porque aqui é uma medida. Então, nós temos uma fórmula para medida da diagonal do prisma. Vamos ver como funciona isso em um exercício. Exercício resolvido. Um paralelepípedo reto-retângulo possui dimensões de 60 centímetros, 30 centímetros e 20 centímetros. Lembra, tá? Paralelepípedo reto-retângulo é sua caixinha de sapatos. Um artista constrói as arestas desse paralelepípedo usando arame. Ah, tá, então não é uma caixinha mais, só tem os lados lá, ó, só tem, né, as arestas todas. Em seguida, ele faz também as 4 diagonais com arame. Ok. Assinale a alternativa que melhor representa a razão entre o comprimento do arame usado nas diagonais e o comprimento do arame usado nas arestas. Então, peraí. Lembra que eu falo sempre com vocês? Geometria? Desenha. Vamos fazer um desenho para entender o que está acontecendo. Né? Temos as alternativas. Letra A, 6 onzeavos. B, 7 onzeavos. C, 8 onzeavos. D, 9 onzeavos. E, 10 onzeavos. É a razão que ele pediu. Na hora que você desenha, né, vamos por partes. Aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Aqui está o arame, esse amarelinho que você está vendo. Aqui o comprimento é 60 centímetros, que foi chamado de A, B, 30 centímetros e C, 20 centímetros, as medidas que foram dadas. Aí, se você pensar no artista construindo isso aqui, ó, essa medida A, ela aparece 4 vezes. 2 vezes aqui no polígono da base, no retângulo da base, e mais 2 vezes no retângulo da outra base. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, nós temos 4 vezes a medida A. De maneira semelhante, essa medida B aqui, ó, ela aparece 4 vezes aqui, ó, no outro lado da base, que é igual a esse aqui, e aqui em cima tem mais 2 iguais. Ó. Então, ó, B, 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 B. Nós temos 4 vezes a medida B. E o C também aparece 4 vezes, as arestas que estão em pé. Ó, esta aresta em pé aqui é C, aqui C e aqui C. Então, nós temos também 4 vezes a medida C. Resumindo, das 12 arestas, 4 tem tamanho A, 4 tem tamanho B e 4 tem tamanho C. Vai ficar mais fácil ainda, né? Isso é opcional, mas fica mais fácil se você lembrar de colocar o 4 em evidência, né? Como o 4 está multiplicando todo mundo, nós podemos colocar em evidência 4 vezes. E aí no parênteses fica A mais B mais C. Pô, Alex, eu não lembrei de fazer isso. Não tem problema, né? Isso aqui é só para a gente fazer menos conta, porque assim a gente pode somar tudo primeiro e depois multiplicar por 4. Somando tudo primeiro, 60 mais 30 mais 20, 60 mais 30 dá 90. 90 mais 20 dá 110. Então, nós temos 4 vezes 110. Medida total das arestas aí do nosso paralelepípedo, 440 centímetros. Agora, vamos calcular uma diagonal pela fórmula que a gente está vendo nesta aula, né? Então, lembrando a fórmula, a diagonal D maiúsculo é raiz de A2 mais B2 mais C2. Então, calma, vamos substituir os valores. A2 em centímetros, 60 ao quadrado, mais B em centímetros, 30 ao quadrado, mais
C em centímetros, 20 ao quadrado. 60 ao quadrado dá 3.600. Ó, é fácil, gente. Pensa assim, ó, 6 vezes 6 é 36. Como é 60, vai ter 2 zeros a mais. Ok? 30 ao quadrado, 900. E 20 ao quadrado, 400. Vamos somar esses dois primeiro para ficar mais fácil. 3.600 mais 400 dá 4.000. Mais os 900 que estão aqui no meio deu 4.900. Ok? Então, a pessoa que fez a questão foi boazinha, deu um número bonitinho. Raiz de 4.900 não deu número quebrado, não deu raiz, não deu nada. Deu exatamente 70 centímetros na diagonal. Vou fazer uma observação. Uma maneira fácil de você pensar nisso aqui, né, sem fatorar o 4.900, é assim. Pensa no 4.900 como sendo 49 vezes 100. Como os dois números são positivos ou não negativos, você pode separar a raiz em duas, no sinal de vezes. Gente, no vezes, tá? E no dividido. No mais e no menos não pode quebrar a raiz, não. Mas como aqui é vezes e ninguém é negativo, ficou raiz de 49 vezes raiz de 100. E aí, rapidamente você faz. Raiz de 49 é 7. Raiz de 100 é 10. 7 vezes 10, 70. Qual número que é o quadrado da 4.900? 70. Agora, você pode ter estranhado aqui, ó, vamos voltar no enunciado, essa pergunta aqui, ó. Ele fez também, né, o artista, as 4 diagonais com arame. Ué, nós calculamos uma diagonal, por que tem 4 diagonais? Na hora que eu usei a caixinha ali, eu mostrei para vocês uma das diagonais, mas na verdade tem 4. Todas estas 4 diagonais, elas partem de um vértice do paralelepípedo e atravessam até o vértice oposto. Então, aqui no desenho, ó, nós temos uma diagonal que é essa verde, uma que é essa azul, uma que é essa laranja e uma que é essa roxa, que é o violeta. Então, nós temos um total de 4 diagonais de um prisma, né? 4 diagonais do paralelepípedo, aliás. Como cada diagonal dessas mede 70 centímetros, então 4 vezes D, 4 vezes 70, essas 4 diagonais juntas de arame vão medir 280 centímetros. Conseguiu visualizar que são 4 diagonais? A pergunta do problema. Assinale a alternativa que melhor representa a razão. Gente, o que é razão? É uma divisão, é um quociente. Entre o quê? O comprimento do arame usado nas diagonais, nessa ordem, tá? Então, esse é o numerador. E o comprimento do arame usado nas arestas. Então, ó, numerador, diagonais, denominador, arestas. Agora está fácil, né, gente? Nós já temos todas as medidas, ó. Nas diagonais, nós usamos 280, né, que é essa conta que nós fizemos, 4 de 70. E nas arestas, a conta tinha dado 440. Corta um zero em cada um, vai dar 28 por 44. Simplificando por 4, né, 28 por 4 dá 7 e 44 por 4 dá 11. Então, essa razão que ele perguntou, diagonais sobre arestas, é 7/11, que corresponde à letra B. Ok? Um outro exercício resolvido, esse caiu no vestibular da FUVEST 2020, então bem atual. A menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo de medida 7 centímetros por 4 centímetros por 4 centímetros está inscrito tem diâmetro de alternativas A, 9 centímetros, B, 10 centímetros, C, 11 centímetros, D, 12 centímetros e E, 15 centímetros. Para tudo. Vamos entender o que está acontecendo. A menor esfera na qual um paralelepípedo reto retângulo. Então, lembra, você tem a sua caixinha de sapatos. O que significa inscrito? Inscrito, o prefixo ali, ó, significa dentro, né? Então, essa caixinha de sapatos está dentro de uma esfera. E o que quer dizer menor esfera? Significa que não sobrou espaço nenhum entre a caixa e a esfera, né? Aí quer dizer que a caixa está encostada nessa esfera. Então, você pegou um globo e colocou uma caixinha de sapatos dentro desse globo, de maneira que ficou encostadinho, né? Os 8 vértices da sua caixa de sapatos estão encostados nesse globo, né? Imagina ele transparente, que está contendo a caixinha. Então, o desenho é esse aqui. Nós temos aqui a nossa caixinha de sapatos, que eu simbolizei aqui na cor verde.
Nós temos aqui a nossa esfera, que está encostada em 8 pontos, ó, aqui, 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 nos 8 vértices, aqui, 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 aqui. O desenho aqui está em perspectiva, tá, gente? E aí o difícil desse problema, né, ele parece muito mais difícil do que ele realmente é a gente entender o seguinte: se essa esfera está encostando nos 8 vértices da caixinha de sapatos, significa que, se você atravessar essa caixinha de sapatos com a nossa querida diagonal, ela vai encostar lá na esfera e na esfera aqui também em pontos diametralmente opostos. Ou seja, a mesma diagonal do paralelepípedo, né, que atravessa o paralelepípedo de um vértice até o vértice oposto, também vai atravessar essa esfera de um ponto até um ponto oposto em relação ao centro. Repara que o centro desse segmento vermelho aqui coincide com o centro do paralelepípedo e coincide também com o centro da esfera. Em outras palavras, a diagonal do paralelepípedo é igual a um diâmetro da esfera. Então, ó, a diagonal do paralelepípedo é o diâmetro da esfera. E agora ficou fácil. Vamos usar a nossa fórmula, né? Ele deu as medidas. Ó, diagonal, raiz de 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 49 mais 16 mais 16. Somando tudo, 81. Mais uma vez, né, deu uma medida bonitinha, né? A diagonal tem 9 centímetros. Que é a resposta, porque a diagonal é o próprio diâmetro. Gente, mais uma vez, né? Na hora que você acabou a questão, ó, chegou aqui todo feliz. Ah, legal, entendi, fiz o desenho, 9 centímetros. Tá? A pergunta era do diâmetro da esfera. Se perguntasse o raio, você ia dividir por 2. Tá? Então, sempre na hora que você terminar um problema, lembra de você ler o que está perguntando. Vamos ver o nosso último exercício de hoje. Né? Uma casa possui pé direito, que é a altura da casa, de 3 metros. Foi projetado um salão a mais na casa. 12 metros de comprimento, 4 de largura. Então, 3 de altura. Tá? O dono da casa pediu para a engenheira um aumento de 50% na largura do cômodo. E o problema é que saber quanto que a diagonal aumentou. Bom, se você aumentou a largura do cômodo, a diagonal vai aumentar também. E temos as alternativas tudo em porcentagem. Primeira coisa, gente, se você aumentou em 50%, vamos ver como é que era antes e depois. Né? Então, antes do aumento, no projeto da engenheira, estava assim, ó, 3 de altura, 12 de comprimento e 4 de largura. Qual que era a diagonal original que eu chamei de D1? É só você jogar na fórmula. Ó, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Que vai dar raiz de 9 mais 144 mais 16, que é a raiz de 169. Novamente, a pessoa aqui foi boazinha, colocou o número bonitinho, porque a raiz de 169 dá exatamente 13 metros. Mas isso aqui foi antes do aumento. O que foi que o dono da casa pediu para a arquiteta mesmo? Não, eu quero que você aumente a largura em 50%. E quanto que é a largura? 4. 50%, que é 50 sobre 100, conforme você já viu aqui nas aulas aqui do Se Liga na Educação, né? Porcentagem é uma razão, uma fração com denominador 100, equivale a meio. Se a largura era 4, aumentou quanto? Metade de 4, que é 2 metros. Né? Aumentar 50% é você aumentar a metade. Então, a nova largura são os 4 mais os 2, 6 metros. Então, vamos calcular a nova diagonal agora, jogar na mesma fórmula. Duas medidas não mudaram, né? O 3 e o 12, e a largura foi para 6. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 9 mais 144 mais 36, 189. Deu 13 metros e 75. Bom, de 13 para 13,75 aumentou quanto? 0,75. Então, vamos fazer uma regra de 3 simples. Ó. 13 está para 100%, assim como 0,75 está para x. Multiplica cruzado, 13x, aqui é fácil, né? 100 vezes 0,75, é só você chegar a vírgula para cá, vai dar 75. E agora, 13x igual a 75, passo o 13 dividindo, o aumento foi de 5,8% aproximadamente, que equivale à letra A. Eu vou deixar aqui um material para vocês, que é uma observação, né? Você está lá no Enem, não tem calculadora, como fazer cálculo aproximado de uma raiz quadrada, ok? Então, aqui tem uma fórmula que você pode usar
para obter uma raiz quadrada feita na mão, ok? E aqui tem exatamente o exemplo dessa questão com 189 para você chegar no resultado. Bom, aqui estão nossas referências. Muito obrigado pela sua presença.